segunda a sexta, às 5h57 da manhã, eu inicio aqui o programa, a turma das 5h57. Então, quero começar hoje aqui falando aqui sobre o tema que é o poder da decisão. Não simplesmente o poder de uma decisão, mas o poder da decisão em si, certo? Como escolhas corajosas mudam nossos destinos, como mudam destinos no geral. Então, se você sente que você está estagnado, talvez não falte fé, mas talvez sim uma decisão corajosa, essa live, esse programa aqui é para você hoje. Então, quantos sonhos você já adiou por medo de decidir? Né? Quantos sonhos você já adiou por medo de decidir? Então, eu quero ajudar você a desbloquear o seu poder de decisão e te alinhar com o propósito de Deus. Esse é o objetivo dessa live, desse programa aqui hoje, certo? Então, decisões, elas moldam destinos, certo? Decisões moldam destinos. E isso aqui, quando a gente pega essa chave aqui, muitas portas já se abrem nas nossas vidas. A sua vida hoje é o resultado das decisões que você tomou ontem. E quem decide com medo vive em prisão emocional. Então, eu quero desafiar você hoje a tomar boas decisões, tomar decisões não baseadas no medo, mas baseada no que pode dar certo, no que vai dar certo. E baseada não simplesmente no que pode, no que vai dar certo, mas baseado na sua fé, naquilo que você acredita que vai acontecer, na realidade naquilo que você acredita que já aconteceu. E isso aí faz toda a diferença. Muda o nível do jogo, muda o jogo que você está vivendo, muda a vida na realidade que você está vivendo. Porque quem decide com medo vive em prisões emocionais, vive numa prisão emocional. Então eu quero te dar alguns exemplos bíblicos aqui sobre Abraão, certo? São dois, mas Abraão ele decidiu sair da terra dele e ele entrou não simplesmente na terra que Deus mostrou para ele, mas ele entrou no plano de Deus, no plano que Deus tinha para ele. E isso aí fez toda a diferença, não somente na vida dele, mas de toda a descendência, toda a geração de Abraão. Então, Abraão é um exemplo disso, de quando você entra não por medo, mas por uma decisão, não por medo, mas por acreditar, não por medo, mas pela fé de que já aconteceu, de que vai acontecer, de que está acontecendo. Então Pedro decidiu andar sobre as águas, mesmo com medo. É claro, ele pode ser, e é possível, bem provável que ele tenha tido medo, mas ele andou sobre as águas mesmo com medo. O medo ele não é você fazer as coisas. A coragem ela não é ausência de medo, mas é você enfrentar, você fazer algo mesmo com medo, mesmo tendo medo, você fazer isso aí. Então, Pedro e Abraão são bons exemplos de decisões que foram tomadas, algumas com medos, outras sem medos, mas independente delas, com a fé, com a crença, né? Eles acreditando de que ia dar certo, de que já deu certo na realidade. E, bom, eu quero compartilhar aqui um versículo com você que diz o seguinte: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Isso aqui está em Deuteronômio 30, 19. E eu quero te fazer uma pergunta. O que te impede de decidir? Não é o que te impede de prosperar, não é o que te impede de fazer, não é o que te impede de outras coisas, é o que te impede de decidir. Quero fazer essa pergunta aqui. E existem algumas barreiras, na realidade, que muitas vezes nos impedem de decidir. Né? E são o quê? Geralmente barreiras emocionais. O que isso aí quer dizer? O que são essas barreiras emocionais? Algumas barreiras emocionais são o quê? Medo de errar é um ponto muito forte, muito comum. Eu não vou dizer forte, mas mais comum do que forte. Medo de errar é um medo muito comum e é uma barreira emocional. Então, o medo de você fazer o negócio e não dar certo. É preferível você arriscar sucessos exuberantes, é preferível você arriscar sucessos gloriosos do que se juntar a uma fila enorme de pessoas que nunca tentaram nada. Essa frase aqui, quem falou para mim foi meu pai, e eu quero passar isso aí, compartilhar esse conhecimento com você. Então, aqui ó, José Ricardo aqui,
Bom dia, brother. Bom dia, legal. Bom dia para você também. Então, o medo de errar, ele é um medo muito comum. Não vou dizer que é um medo muito forte, mas ele é muito comum. Então, não tenha medo de errar, ou seja, mesmo se você tiver medo, um pouco de medo, faça. Não estou falando prudência, a prudência não é medo. A prudência, ela pode te dar alguns alertas, não simplesmente te mostrar o que está errado, mas a prudência ela pode te dar alguns alertas. Mas o medo, ele só vai ver o que está errado. Se você só está vendo coisas que vai dar errado, isso aí significa que você está com medo. Ó, Jean Luiz aqui falou: tive muitos obstáculos já vencidos e muitos a vencer. O poder da decisão. É isso mesmo. Rapaz, muito poderoso, muito forte isso aí, Jean Luiz. Parabéns, rapaz, por já ter vencido muitos obstáculos. Mas é isso. Medo de errar, o medo de errar, ele só te remonta, ele só te mostra aquilo que vai dar errado. A prudência, ela te alerta para algumas coisas, mas ela permite que você veja os pontos positivos, certo? Então, barreiras emocionais mais como medo de errar. Segundo é a necessidade de aprovação. E a terceira são traumas de decisões passadas. Às vezes você tomou uma má decisão, e você acredita que o resultado disso sempre será o mesmo. Não é porque você errou uma vez que você vai errar sempre. E não quer dizer porque você errou que você já vai acertar. Você aprende não errando. Errando você aprende como não fazer. Mas você vai aprender acertando. Só como é que você acerta para aprender? Tentando mais vezes, ou seja, aplicando, decidindo, né? E a decisão é o que muda tudo. Então a necessidade de aprovação. Quando você faz algo não por você mesmo, e não necessariamente por alguém, mas quando você faz algo para que as pessoas achem alguma coisa de você, para que as pessoas te aprovem, para que as pessoas deem a opinião, não que não seja importante. As opiniões das pessoas são importantes, porém não é esse o combustível que deve mover você. Quando você age por esse combustível, o seu caminho é curto, porque esse combustível não te leva muito longe, ou te leva até mesmo a lugares que você não desejaria chegar. Mas algo muito importante é que você faça, claro, para que outras pessoas sejam não simplesmente atingidas por isso, mas sejam impactadas pelas suas decisões. Não simplesmente por uma necessidade de aprovação. Buongiorno, qui de la Spezia Itália, o pessoal lá da Itália, Gran Mestre. Bom, muito bom, buongiorno a tutti, né? Bom dia a todos aí. Bom, então, medo de errar, necessidade de aprovação e traumas de decisões passadas. Essas três barreiras emocionais são muito comuns. Só para dar um bom dia aqui para o Leandro. O Leandro sempre está aí com a gente online, sempre está assistindo o programa aqui. Então, maravilha. Então, exposição com clareza. Exposição com clareza é o quê? A ausência de decisão é uma decisão. É importante você ter isso aí com clareza. A ausência de decisão é uma decisão. E isso faz toda a diferença, porque quando você não decide, muitas vezes, quando nós não decidimos, nós acabamos pensando assim, bom, eu estou livre, estou ausente, estou ímpar nessa situação. Só que, na realidade, quando você não decide, isso, sem dúvida, já é uma decisão. Quando você não decide, você acredita, não estou plantando nada, mas quando você não planta nada, é uma decisão de colher o quê? Nada. Então, não decidir, a ausência de decisão, já é uma decisão por si só. Por quê? Por que não? Mas Deus, ele honra movimento, não honra estagnação. Todas as histórias bíblicas, tudo que é falado em pessoas que receberam bênçãos, sempre foram pessoas que estavam trabalhando, nunca pessoas que estavam paradas esperando alguma coisa acontecer. Sempre alguém estava malhando trigo, alguém estava arando a terra, alguém estava fazendo alguma coisa. Então, quando você faz alguma coisa, Deus honra isso aí, Deus honra esse movimento. Pode não ser do jeito que você quer, do jeito que você gostaria, do jeito que você imaginou que acontecesse, mas algo acontece. Um resultado naturalmente já acontece, mas quando você está em movimento, Deus honra esse movimento aí. Então, o homem de coração dobre,
é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, dobre é o quê? Dividido, duas visões, duas vertentes. Então, o homem de coração dobre significa o homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Então, quando você não se decide, você para no trevo. E agora? Direita ou esquerda? E agora? Para frente ou para trás? E agora? Para cima ou para baixo? Quando você é dividido, é dobre, você é inconstante, né? Nós somos inconstantes em todos os caminhos. Isso aqui está em Tiago 1, versículo 8. E justamente por isso. Então, a decisão ela tem um poder muito forte, muito grande na sua vida, certo? E antes de continuar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. De que cidade você está falando? De que cidade você está assistindo esse programa aqui? Eu quero fazer um desafio, deixa aqui nos comentários, escreve aqui de qual cidade você está assistindo aqui esse programa, essa turma das 557. Então, quando você toma decisões com coragem, lembrando que coragem não é ausência de medo, mas eu dou um exemplo que mesmo com medo você acaba fazendo algo, mas tomando decisões com coragem e fé. Eu quero te passar 3 pilares aqui de uma decisão corajosa. Niterói, Rio de Janeiro, que legal. Pessoal lá de Niterói, um abraço para Niterói. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, em peso. Bem possível que eu esteja no começo da próxima semana aí na região de vocês. Tá legal? Então eu quero te passar 3 pilares agora para você ter uma decisão poderosa, uma decisão corajosa. O primeiro pilar é o seguinte, se liga no terceiro, tá? Mas o primeiro pilar é alinhamento com propósitos bíblicos. Não decida, na realidade, com base nas emoções. Por quê? Porque a emoção ela vai ter um pico. E nesse momento, se você tomar a decisão nesse momento, no momento seguinte a emoção vai passar, mas a decisão vai ficar. Então, não alinhamento com princípios bíblicos. Não decida com base nas emoções. Decida com base o quê? Em valores. Esse é um alinhamento dos princípios, porque todos os princípios estão alinhados com valores. Então não tome decisões por emoções. Decida por princípios, baseado em princípios. E segundo pilar é a clareza na identidade. Quando você toma decisões certas, elas fluem de uma identidade curada. Quando você não tem dúvida de quem você é, mas não somente não tem dúvida de quem você é. Quem não tem dúvida de quem é, sabe claramente para onde está indo. Então, clareza de identidade. E se você fala, poxa, Albino, mas como é que eu sei a minha identidade? Hoje eu não vou falar, não vou aprofundar nesse tema, mas eu tenho alguns vídeos, basta você dar uma procurada aqui, eu tenho alguns vídeos, ou então me manda uma mensagem aí que no final eu posso te mandar alguma coisa. Mas a identidade ela é muito importante, porque a identidade ela não quer dizer para onde você está indo, mas ela aponta da onde você está saindo já na direção correta, não para a direção errada. Então, decisões certas fluem na identidade curada. E o terceiro pilar é risco, porém risco com propósito. Quando há um risco sem propósito, é simplesmente um risco, ou seja, talvez não valha a pena, tal. Mas toda fé envolve um risco. Quando você toma riscos, você toma responsabilidades por aquilo que você faz, mas com propósito, isso não simplesmente vai fazer valer a pena, como vai te dar o combustível para, mesmo em adversidades, mesmo em momentos difíceis, mesmo com lutas, você vai permanecer e não simplesmente permanecer, você vai prosseguir. E essa que é a diferença quando você tem um propósito e quando você assume um risco baseado em valores, baseado em princípios, com identidade e também propósito. Então, eu quero fazer esse desafio para você quando for tomar uma decisão com fé, uma decisão corajosa, para que você se baseie nesses 3 pilares. Anota isso aí, porque existem estudos da neurociência que falam, quando você não anota as informações, no dia seguinte você vai lembrar apenas 70 não. Você não vai lembrar aproximadamente de 70% das informações. E se passar o segundo dia e você não anotar e não verificar suas anotações, você vai lembrar apenas 8% e no terceiro dia já não vai lembrar nada. Então anote aí. Alinhamento com princípios bíblicos, clareza de identidade e risco, porém com propósito. Quando você toma essas decisões com propósito. Então eu quero te dar um exemplo aqui sobre um exemplo prático,
porque a mudança de carreira, restauração do relacionamento, rompimento de ciclos tóxicos, quando você tem um rompimento, um destravar financeiro, eu quero compartilhar esse versículo aqui para você aplicar, para você colocar prática na sua vida. É o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes, ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento. Mas aqui não está falando para você não buscar entendimento, não buscar conhecimento. Ou seja, busque conhecimento, busque entendimento, porém não se apoie simplesmente no entendimento, mas se apoie onde? No Senhor. Como? Em todo o teu coração, com todas as tuas emoções. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela sempre está falando algo em relação às emoções. A alma, coração, as emoções estão na sede, ou seja, o coração é a sede das nossas emoções. Então, quando você não deve tomar as decisões simplesmente pelo entendimento, simplesmente pelo conhecimento, mas de todo o teu coração, ou seja, quando as tuas emoções estão no Senhor, é aí que você deve tomar as decisões, né? Com o entendimento, mas não somente com o entendimento, também com o coração no Senhor. Isso aqui está em Provérbios 3:5, eu adoro Provérbios, porque tem lições preciosíssimas. Então, uma ação prática hoje para ativação, vamos ativar esse conhecimento da decisão. Quando você tomar uma decisão, você vai lembrar desses princípios, você vai lembrar desses conselhos. E não somente quando você tomar uma decisão, isso aqui vai te incentivar a tomar uma decisão, e não só uma, mas tomar as decisões a partir de agora. Como que você toma uma decisão? Um exercício prático aqui de ativação para você. Quando você... presta muita atenção nisso aqui. Tudo que é importante, você põe no papel. Documento de carro, papel. Você tem um contrato de uma casa, você assina um papel. Você comprou uma casa, você assina um papel. Você vai alugar um imóvel, você assina um papel. Então, tudo que está importante, tudo, você vai no banco fazer um empréstimo, você vai fazer um contrato, tudo que está importante vai para o papel. E claro, não é à toa que Abacuque 2:2 fala sobre isso, para escrever tudo. Então, eu sempre desafio, e hoje eu te desafio a você anotar não precisa ser várias, mas anote uma decisão que você está adiando há semanas. Não é simplesmente uma decisão que você vai tomar, mas é uma decisão que você está adiando há algumas semanas, alguns meses, talvez até ano. Coloca isso no papel e isso aí vai fazer já uma diferença. Mas tem um segundo ponto aqui para você ativar suas decisões. Claro, se você tiver mais do que uma, coloca no papel também. 1, 2, 3, 5, 10, mas coloca no papel. E após colocar isso aí no papel, eu desafio você ao quê? Orar e declarar. E dizer o seguinte, coloca essa declaração aqui, ó. Eu escolho a vida, eu escolho o propósito. Quando a gente fala isso aí, eu escolho a vida, eu escolho o propósito, a gente está falando aqui sobre Deuteronômio 30:19, que eu li aqui no comecinho, que diz o quê? Ó? Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, coloca isso aí no teu propósito e isso aí vai fazer uma diferença tremenda quando você tomar as suas decisões. Então, decisões não mudam apenas caminhos, mas mudam quem você se torna, certo? E, bom, o despertar da coragem. Esse aqui é o tema de amanhã. Eu quero desafiar você, já que agora você sabe como tomar uma decisão importante. Eu quero desafiar você que amanhã às 5h57 eu estarei aqui com o tema O Despertar da Coragem. Liberte-se do medo e haja com fé. Quando você se liberta do medo, porque o medo ele é algo interno. Por exemplo, nós podemos estar em duas pessoas aqui no mesmo ambiente, uma está com medo, a outra não está com medo. Isso é algo interno. Então, liberte-se do medo e haja com fé. Se hoje você entendeu que é hora de decidir, amanhã você vai aprender, entender e aprender como romper com o medo que ainda o quê? Te prende, ou pode estar te prendendo. Então, vamos despertar essa coragem espiritual. Se você quiser